Olá, boa tarde. Tenho tido problemas em engolir, obrigar-me a raciocinar nesse ato, mas comecei a tomar um Victan antes, o que me tem ajudado. Será só ansiedade? Pronto, é uma questão pertinente e lá vai de encontro àquilo que eu dizia nisto das manifestações da doença nestas circunstâncias. Quando estava a ouvir o relato da pessoa que colocou essa questão, dificuldades em engolir, na parte do raciocínio, eu estava o meu raciocínio clínico a pensar numa manifestação da doença, qualquer coisa que fosse ser surdo, mas depois a pessoa que coloca a questão diz que a sintomatologia melhora com Victan. Portanto, aquilo que me parece, assim à distância, claro que é complicado, mas parece aquela sensação de globo estérico relacionado com a ansiedade. Bem, nada melhor do que perguntar também ao médico assistente, mas lá está. Nesta fase é sempre bom distinguir entre aquilo que são as manifestações da doença e coisas que podem mimetizar a doença. E há coisas que à distância se conseguem fazer, esclarecendo bem, dialogando com o médico, estou a sentir isto, tomo esta medicação, acontece isto, e consegue-se arranjar uma solução para a situação. Se houver dúvidas, sempre em caso de dúvida, sempre em caso de risco, é sempre melhor fazer uma avaliação com o médico assistente. A minha questão era para o Dr. José Repaulo. Não haverá, por exemplo, é uma sugestão, não haverá, por exemplo, possibilidade de envolver, e cada vez mais temos enfermeiros a tirar a especialidade de reabilitação, por exemplo, utilizar estes meus colegas na reabilitação para poder ajudar, por exemplo, os portadores até no domicílio? Essa é uma das questões. E o facilitar, que é outra guerra que nós temos, porque é assim, eu, por exemplo, eu tenho acesso como enfermeira aos processos a nível da UCSNA, mas, por exemplo, do Hospital de Évora já não tem acesso aos processos dos utentes de Porto Alegre e vice-versa. Haver um acesso, tanto em termos de clínicos, dos médicos, como até em termos de enfermagem, em que conseguissem aceder ao processo clínico do utente. Porque isto era uma mais-valia e temos situações de utentes a recorrerem, por exemplo, à urgência aqui, que estão com problemas de saúde a nível da esclerose múltipla e que depois é difícil conseguir que sejam atendidos nessa vertente, também por desconhecimento do processo clínico que existe desse utente no outro hospital. E nós tivemos uma situação há pouco com um utente em Porto Alegre e que foi complicado, porque andava constantemente a ser mandado embora da urgência. Nós compreendemos, porque é uma altura que quanto menos tempo tivermos em urgência, melhor pela situação do Covid, mas que todo o problema que o levou lá, embora tivesse sintomas noutra área, mas era tudo derivado ao mesmo, que era a esclerose múltipla. E estavam-se a focar noutros lados, noutros sintomas, sem ver o geral, o global, que era a esclerose múltipla, que estava a induzir todos aqueles sintomas. E acho que era uma mais-valia, tendo em conta aquilo que nós referimos há pouco, uma forma também de ajudar, já que temos os hospitais centrais, era centralizar em termos de processos clínicos e de maneira que todos os clínicos tenham acesso à informação do doente. Há muito tempo que se tenta criar um processo único que possa ser utilizado em todas as circunstâncias, não é? Nós podemos ter que recorrer a um hospital em qualquer circunstância, não é? E às vezes não é junto à nossa área de conforto, ao nosso espaço físico habitual. E, portanto, isso faz todo o sentido. Eu penso que a SPMS está a trabalhar nesse processo. Ainda há alguns problemas de integração da informação, mas eu penso que isso está perto. Ou seja, eu acho que vamos conseguir fazer esse aspecto. Como vocês sabem, nós temos equipes de cuidados continuados integrados
Essas equipes são equipes compostas por um conjunto, já vos tinha falado o ano passado nisso, com equipes com uma série de profissionais, desde terapeuta da fala, nutricionista, terapia ocupacional, fisioterapia, são 9 ou 10 competências diferentes, e é possível fazer isso que estava a dizer, ou seja, em determinadas circunstâncias, ainda não temos em todo o Alentejo Central, temos 2 equipes, uma equipa em Estremoz e outra em Évora, porque tem que ter também um conjunto de doentes que justifique uma equipe desta dimensão. Mas isso é possível desde que as pessoas sejam referenciadas, ou seja, é muito difícil de dar continuidade permanente a essa ação. Mas digamos que se houver uma agudização que precise de uma atenção especial, nessa circunstância é possível contar com essas equipes. O que é que nós queremos fazer é vender estas equipes, digamos, para o nível nacional e tentar que isso seja possível acompanhar doentes em situações mais agudas, digamos, no seu domicílio. Agora, nós podemos explorar também, era nesse contexto que eu estava a falar há pouco, explorar um pouco também algumas das respostas que nós temos nos centros de saúde. Temos consultas de psicologia, certo? Temos consultas temos tratamentos de fisioterapia, temos terapia ocupacional, temos terapia da fala, ou seja, fora mesmo deste contexto das equipes de cuidados continuados integrados, nós já temos algumas respostas. São as ideais, não são. Não têm a dimensão que nós gostaríamos que tivessem, mas já conseguem criar, digamos, alguma resposta. Por exemplo, agora durante o período de Covid, uma das coisas que ativamos foi uma linha, e essa linha permitia que, em função daquilo que a pessoa apresentava com dificuldade, que pudesse ser dirigida especificamente para ter uma resposta adequada às suas necessidades. E tivemos consultas de psicologia através do telefone, não é? E tivemos consultas com a assistente social através do telefone. E tivemos encaminhamento de doentes para as unidades de saúde familiar. E pedimos receitas através dessa linha telefónica. Ou seja, cada vez mais nós vamos tendo capacidades instaladas que nos permitem trabalharmos de uma forma mais próxima uns com os outros. E eu espero que esta vantagem que foi sendo descoberta, não é, possa perdurar e melhorar e ampliar de forma a que as pessoas tenham os cuidados de saúde a que têm direito.